satisfação muito grande participar desse grupo, que eu creio que a oração ela ajuda no mover de Deus, ela chega até o trono de graça, para mim é um privilégio. E as 10 pragas do Egito foi o assunto que eu fui comissionado a falar um pouco, assunto muito rico mesmo, certo? Uma praga dessa dá um sermão, dá uma semana de oração. E eu vou procurar aqui, resumidamente, extrair lições para a nossa vida cristã. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo. Capítulo 3, no livro de Êxodo. Antes de nós lermos o versículo 13, 14 e 16, eu queria extrair 5 aqui curiosidades desse grande evento que é as 10 pragas do Egito. Tá bom, meus irmãos? A primeira curiosidade é: Deus escolheu Moisés quando ainda estava no ventre de sua mãe para ser o libertador dos filhos de Israel. Essa é uma primeira curiosidade, né? Deus, ele nos escolheu para viver no tempo do fim, no último tempo, não é da história da terra, da história do pecado. Deus nos escolheu, né? É um privilégio para cada um de nós, viu, irmão? Assim como Moisés foi privilegiado ao seu escolhido para ser o libertador do povo de Deus, nós também fomos escolhidos para viver nesse tempo, para também ajudar a libertar pessoas do pecado. Segunda curiosidade: depois de ter passado 3 anos no deserto, Moisés é chamado por Deus para executar uma grande missão. Deus, ele convida Moisés para executar uma grande missão. Depois de ter saído do palácio de Faraó, ido para o deserto, pastorear ovelhas, aprender a ser manso, aprender com o Senhor, aprender com os animais, ele recebe o chamado para executar uma grande missão. Também tiramos, nessa curiosidade, nós podemos ver que nós também passamos no deserto, alguns passaram aí por grandes dificuldades, e aí também foi chamado para poder executar uma grande missão, que é levar o nome de Jesus. Terceira curiosidade: Moisés, com algumas desculpas, quer fugir de suas responsabilidades como escolhido de Deus. Moisés, mostrando o ser humano, ele, quando é chamado para executar a missão, para a grande missão, ele tenta se desvencilhar de qualquer jeito. Ele tenta dar 1001 desculpas para não executar a missão. Assim, nós também damos muitas desculpas quando somos chamados para fazer algo na obra do Senhor, né? Às vezes estamos dando desculpas até esfarrapadas para não executar a obra, para não crescer espiritualmente, assim como Moisés, né? Que por não saber falar direito, você gago, você isso, você aquilo, o Senhor escolhe outro, e ele continuou na sua decisão até Deus ele poder convidar Arão e fazer uma dupla missionária com ele aí e ajudar ele nessa grande missão. Mas ele que era o escolhido. Então, você que foi escolhido, eu que fui escolhido para executar uma grande missão, a pregar o nome do Salvador Jesus. Deus sugere a Arão para ser um apoio na missão. É uma grande curiosidade que esse relato nos traz. Arão, ele foi aí um grande homem também ao lado de Moisés, né? Moisés foi o representante de Deus e Arão foi como profeta. Então, a gente precisa dos nossos irmãos, a gente precisa do nosso cônjuge, a gente precisa dos nossos filhos, a gente precisa dos nossos amigos, a gente precisa um dos outros. E Deus, às vezes, coloca pessoas em nossa vida para nos ajudar naquilo que temos dificuldade, assim como foi colocado Arão na vida de Moisés.
O quinto e última curiosidade é: Moisés vai 2 vezes a Faraó, mostrando sua misericórdia e um Deus amoroso que dá uma segunda chance. Não só uma segunda, mas uma terceira, uma quarta. Deus, apesar que Faraó, um rei, né? Um homem pagão, um homem que adorava muitos deuses, mas não adorava a Deus. Deus ele usa também de misericórdia com Faraó para com a sua vida, para com a vida do seu povo, porque Deus ele não faz acepção de pessoas e Deus ele procura dar a oportunidade a cada um de nós de rever os nossos conceitos, de rever os nossos erros, de rever as nossas decisões. Então, a cada praga era uma oportunidade de Faraó refletir, a cada dificuldade. Então, essas 5 curiosidades eu tirei aqui da Bíblia, dessa história das pragas do Egito, e quero com vocês tirar aqui 3 lições básicas desse capítulo do 3, que vai até o capítulo 12 aí do livro de Êxodo. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 13, 14 e 16, que diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 16: Vai ajunto os anciãos de Israel e diz-lhe: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Irmãos, eu quero tirar uma lição desses 3 versículos do capítulo 3. Para se libertar do Egito, Deus ele tomou uma seguinte atitude. Ele pediu para Moisés ir primeiro no povo de Israel, no seu povo. Mas por quê? O povo ele já estava sendo consumido pelo Egito. Ele estava há vários anos ali nas práticas ele estava há vários anos ali praticando as obras do Egito. O povo já tinha esquecido que eles eram filhos do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. O relato diz que eles já tinham esquecido que o sábado era um dia de descanso. Eles já estavam tão infiltrados naquelas praias, já estavam tão cansados de serem massacrados no Egito, que eles perderam a essência do seu Deus. Eles perderam a confiança no Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, Moisés, ele vai até o povo para poder resgatar aquilo dentro do coração daqueles homens e mulheres que estavam sendo escravizados no Egito. Primeiro, ele se dirige ao povo de Israel para dizer-lhe uma palavra de esperança, uma palavra de libertação. Olha, chegou a hora de vocês. Deus me enviou aqui para que eu viesse tirar vocês, arrancar vocês da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, da escravidão da dificuldade. Tirar dos ombros de vocês essa carga que vocês estão aí levando, que está quase insuportável, pois o clamor de vocês, o choro de vocês chegou até o céu. Nós tiramos uma lição muito grande para nossas vidas, irmão. A minha e também a de vocês. O cansaço do dia a dia, as dificuldades, as provações, elas podem ofuscar o cristianismo que está dentro do nosso coração.
elas podem neutralizar aquilo que temos de melhor para dar na obra do Senhor. Assim como o povo de Israel estava sendo escravizado pelo pecado, escravizado no Egito, sendo ali massacrado pelos seus algozes, também a caminhada cristã aqui neste mundo pode acontecer a mesma coisa com cada um de nós, seja de uma enfermidade, seja de um relacionamento, seja de um filho que tem dificuldades, que passa por dificuldades, que esteja envolvido em algo que não é bom para ele, seja em qualquer esfera da nossa vida, nós podemos sim ser massacrados aqui no Egito, porque o Egito ele representa essa terra aqui, que está contaminada de pecado. E hoje nós não somos açoitados, nós, de chicote, nós não somos obrigados a colocar carga no nosso trabalho, mas nós somos açoitados, nós somos pelas dificuldades que este mundo traz para o cristianismo. Então, o povo de Israel ele estava distante, eles precisavam voltar. Quem sabe eu estou falando nessa madrugada por alguém também que está sendo muito açoitado pelas provações e as dificuldades da vida, que até pensou em desistir da caminhada, desistir de Jesus, que até pensou em uma hora ou outra abandonar a igreja, abandonar a sua família. Então, Deus, ele sabe, e no final do verso 16, ele disse: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Deus, ele está sabendo perfeitamente o que está acontecendo com cada filho dele aqui nessa terra. Ele sabe das nossas dificuldades. Aí é onde entra a fé, a confiança em Deus, que mesmo em meio à dificuldade, nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Sempre seguir em frente. Mas sempre também fazendo reflexão de vida, porque muitas das vezes nós procuramos a dificuldade e colocamos culpa no inimigo, colocamos culpa em terceiros, mas às vezes as nossas próprias decisões estão nos trazendo dificuldades. Às vezes as nossas próprias decisões estão fazendo que a gente passe por provações. Ou então estamos facilitando a obra de Satanás em nossa vida, quando a gente abre brecha para que ele entre e ele faça ali ele desordene a nossa casa. Às vezes facilitamos, porque quando a gente não está firmado, quando a nossa mente não está firmada no Senhor, nós facilitamos a obra do inimigo. O povo de Israel, ele se entregou aí às práticas da idolatria de muitas coisas, e ele facilitou o cativeiro. Foi preciso que Deus ele permitisse que eles fossem presos e tudo, e sofressem, porque para poder eles verem que Deus ele tem um plano real em nossas vidas. Continuando, eu queria ler com vocês o capítulo 5 aí, capítulo 5, essa primeira lição, e tirar mais uma lição em nossa vida, a segunda. Capítulo 5 não, capítulo 4, que diz assim, o versículo 10, 11 e 12. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem fez a boca? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, versículo 13, Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos enviarei o que deveis de fazer. Eu paro por aqui. Moisés,
ao receber as ordens do Senhor, ele procurou N motivos para poder não executar a obra, para poder fugir da obra. Mas esse motivo de dizer que ele não era eloquente de boca era um defeito que ele via que não ajudaria quando ele chegasse de frente a Faraó. Moisés, ele faz assim como cada um de nós. Ele olha primeiro para a dificuldade. Olha, como é que eu vou chegar lá em Faraó, falar com ele? O homem é um Deus lá para aquele povo. O homem é muito importante. Se eu já estou nervoso até de pensar aqui, quanto mais quando eu chegar de frente a frente com ele. Então, Moisés, ele, assim como cada um de nós, geralmente olha mais para a dificuldade do que para Deus. Nós olhamos mais para os problemas do que para Deus. Nós olhamos mais para as más decisões que tomamos do que para Deus. E muitas das vezes nós esquecemos do que Deus já fez lá atrás por nós, e quando aparece a dificuldade aqui, nós nos apegamos à dificuldade e esquecemos do que Deus fez por nós no passado. Como Deus nos salvou, como Deus nos tirou do lamaçal de pecado, como Deus nos ajudou nas dificuldades que nós temos. Eu gosto muito de nos meus sermões falar sobre isso, porque a memória, não sei se a memória do ser humano ela é muito curta, é muito curta mesmo. Nós se esquecemos das coisas que passou muito rápido, mas é impressionante como os pontos negativos da nossa vida nós lembramos passo a passo, mas dos pontos positivos não. Isso aí é um traço que nós temos de olhar sempre para o mal. É tipo aquela folhinha branca que é entregue em nossas mãos com um pontinho preto. Aí, quando a gente olha para a folha branca, a folha é toda branquinha, alva. Mas nós falamos apenas, aqui tem um ponto preto. O que é que você está vendo aí nesse papel? Nós não vamos dizer assim, ó, a folha é branquinha e tem um ponto preto. Nós temos um ponto preto e a folha é branca. Nós olhamos mais para a dificuldade, assim como Moisés falou. Eu abro uma aspa aí, aqui nesse comentário. Eu, na minha visão de cristão, existem dois lados. Os dois lados talvez não seria bom, mas tem um lado que é pior. Inclusive, conversando com alguns irmãos, muitos, nas horas das eleições, votaram nulo, se omitiram a decisão do voto. E a omissão não é papel de cristão. O nosso papel, baseado na Bíblia, é sim, sim e não, não. Nós temos que nos posicionar, ou é ou não é. Ficar em cima do muro não é papel de cristão. Então, eu estou vendo o circo pegar fogo e eu digo, tanto faz como tanto fez, negativo. Na minha visão de cristão, como servo de Deus, baseado no pouco que eu aprendi da palavra do Senhor, nós temos que nos posicionar. Nós temos que dizer lá, embora soframos danos, seja lá de quem quer que for, embora soframos danos, soframos perseguições, mas nós temos que posicionar, nós temos que dizer, em meio à dificuldade, eu sou cristão. Se tem uma palavra que eu não quero ouvir nunca na minha vida, é que eu sou um falso cristão. É que Jesus, eu estou pisando na cruz, no que Jesus fez por mim. E às vezes nós ouvimos a falar, por alguma atitude, alguma palavra errada que a gente fala, o povo aí fora nos acusa, mas a gente tem que continuar sendo cristão. Então, nós precisamos nos posicionar de que lado nós estamos. Nós estamos do lado de Jesus, estamos do lado de Jesus. Então, eu quero relatar no capítulo 5, o versículo 15, 20, 21 e 22, rapidinho, para ir para a parte final. Versículo 5, capítulo 5, o 15 diz, então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo,
por que trata assim a teus servos? Versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhe disseram: olhe, o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer. O versículo 1 do 6. A Faraó: pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Bem, a terceira lição, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, repartir com vocês, é que Moisés, quando ele começa a visitar Faraó, Faraó dobra o trabalho. Ele começa a massacrar mais o povo de Israel. Agora as coisas elas passam a ter mais dificuldades para o povo no trabalho. Além deles apanharem, eles tinham que dar a mesma produção de tijolos, agora, mas só que buscando a matéria-prima. E aí, irmãos, a dificuldade aumenta e nós não entendemos. À medida que Jesus ele vai se aproximando de nós, meus irmãos, a tendência é as dificuldades aumentar mesmo. Por isso que quando tomamos a decisão de servir a Jesus, muitos dos irmãos dizem assim: rapaz, eu estou servindo a Jesus e a aprovação foi aumentar. Mas por quê? Porque é através das provações, das dificuldades que a gente crescemos espiritualmente. Mas também é através das provações e das dificuldades que muitos desistem. E aí, como Deus ele precisa saber quem é quem está preparado e quem não está preparado para esse momento final, Deus ele permite as provações. E à medida que eu e você vamos nos aproximando de Jesus, a tendência é aumentar mesmo as dificuldades. É aumentar as dificuldades. Porque as dificuldades, pasmem vocês, nos levam até mais perto de Deus. As dificuldades. As dificuldades, elas são para poder nós vermos que Deus, ele está conosco. Então, não vem com essa de dizer que eu e você fomos melhor do que Jesus, porque não fomos, não somos. Jesus, ele passou por grande dificuldade, nós vamos passar também. E o cristianismo e a aproximação de Jesus nos traz isso aí. E eu quero falar da parte final sobre duas pragas, a nona e a 10ª, para poder eu finalizar minha oratória, que está no capítulo 9 e no capítulo 10. Vamos para lá rapidinho. No capítulo 9 e 10 diz assim, no capítulo 10, (21 e 22 e 23) diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham nas suas habitações luz. A nona praga, ela traz para o Egito trevas, que é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Trevas sobre a face desse abismo aqui. Nós vivemos tempos difíceis, tempos muito complicados.
Jesus, ele trouxe um juízo sobre a terra do Egito, de pragas. E a nona praga reflete ao deus Lua que eles tinham. Hoje também nós passamos por dificuldades, irmão, e precisamos saber que Jesus, a cada dia, ele vai sim estar conosco diariamente e vai nos livrar e vai nos colocar no local seguro. Nós precisamos nos apegar às promessas da palavra do Senhor. O povo de Israel, o povo do Egito estava em treva, mas o povo de Israel estava com a luz. Todos, porque Deus é que ilumina o nosso caminho. Nós sempre temos que levantar a nossa cabeça e tentar enxergar o que Deus fez por cada um de nós. A 10ª praga, no capítulo 11, o 4, 5 e o 6 diz assim: Moisés, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto à morte. Versículo 21, 22 e 23, que diz: Clamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e disse: Escolhei e tomai um cordeiro, segundo as vossas famílias, e imolai. É a Páscoa. A nona praga, as trevas sobre o Egito. E a 10ª, a morte iria assolar o Egito naquele momento. E o sinal, irmãos, era o sangue do cordeiro imolado. Todos já estão aqui carecas de saber que o sangue de Jesus é o sangue do livramento da morte eterna. E eu quero agradecer aqui a Jesus, primeiramente, pela oportunidade de estar com você nessa madrugada. E quero agradecer também por todos os feitos que me fizeram eu aceitar essa fé. Todas as pessoas que contribuíram para que eu encontrasse essa luz maravilhosa e vivesse com dificuldade, mas vivendo de cabeça erguida. Que nós possamos, como cristãos verdadeiros, estar firmes no Senhor e saber que em meio à dificuldade e à provação, em meio às trevas há a luz, e em meio àquilo que você acha no seu coração que está faltando, Deus com certeza ele vai preencher. Um beijo no coração de cada um de vocês aí. Irmã Juscelene, um grande abraço para você, minha querida. Nós queremos agradecer ao Senhor nesta madrugada pela oportunidade de estarmos juntos, de poder refletir um pouco na tua palavra, Senhor. De poder refletir, Senhor, nesse grande homem que foi usado por ti, Moisés, que foi um grande líder, Senhor, suportou grandes provações, grandes dificuldades na sua vida e permaneceu firme. Colocou até a sua salvação em risco, Senhor, em xeque pelo povo de Israel, Senhor. Que possamos ser copiadores desse grande líder e mais ainda copiadores de Jesus, que em meio às dificuldades da provação, em meio à morte, ele não desistiu. Abençoa ricamente os líderes, Senhor, deste grupo de oração, irmã Joana e o irmão, que o Senhor possa continuá-los dando força para eles abrirem as portas da sua casa para a bênção penetrar nas nossas casas. Nos dá a tua paz, visita cada lar individualmente, tanto os que estão aqui como os que não estão, que nós possamos ser fiel até a morte, em nome de Jesus, amém.